colegas para o segundo episódio do podcast sobre geopolítica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e os precedentes históricos e geopolíticos da Guerra Fria. Primeiro eu quero apresentar os meus colegas, o Diego, o Caio, o Thiago e o Arthur. E eu acho que é legal a gente começar contextualizando por essa parte do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que é importante a gente falar que, entre aspas, né, a gente usa como marco referencial do fim da Segunda Guerra como a rendição da Alemanha nazista, mesmo que não seja exatamente, a gente sabe, eu vou falar mais na frente, que na verdade o marco certo oficial foi a rendição do Japão, mas como simbolismo, né, a gente fala que é a rendição da Alemanha nazista, que foi com o suicídio de Hitler. Ele se suicidou junto com a esposa dele num bunker e depois pediu... Os soldados de confiança, né, esconderam o corpo, ou queimaram o corpo, na verdade. Isso aí, ele foi queimado, se não me engano, para os aliados não contarem o corpo dele para não usarem como forma de troféu, assim. Exatamente. Mas não foi lá que que tinha acabou. muito na época, Lá né? não acabou a guerra ainda, né? Isso. Não. Foi no Japão, acabou no Japão. É legal a gente falar também que... Fala essa relação das bombas com o Japão, né? Os Estados Unidos jogaram 2 bombas no Japão. A primeira em Hiroshima, né? Isso. E a segunda em Nagasaki, se eu não me engano. Na primeira bomba, a primeira bomba foi em agosto, isso, né? As 2 bombas foram em agosto. Primeiro em maio, depois em agosto. Eu acho que as 2 bombas foram em agosto. Não sei. Foram em agosto as 2 bombas. Maio foi o suicídio de Hitler. In August 145, the United States dropped 2 atomic bombs on Japan, first on Hiroshima, then on Nagasaki. Those bombings caused massive destruction and the deaths of over 200,000 people, most of them civilians. The explosion left both cities in ruins, making the first and only use of nuclear weapon in war. Those events shocked the world and contributing to the behind of a new global conflict, the Cold War. E aí, mesmo com a primeira bomba, o Japão não se rendeu, né? Isso. Só foi se render após os Estados Unidos ameaçar bombardear Tóquio. Que era a capital do Japão. Isso. E, enfim, e aí sim foi declarado o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso. A Segunda Guerra. Então, nesse meio tempo, assim, as quatro potências, né, o eixo, os aliados ficaram completamente destruídos, todas as potências. Acredito que a potência que saiu menos pior na guerra foi os Estados Unidos, justamente. Com Inglaterra certeza. saiu destruída, a França destruída, a União Soviética, algumas partes destruídas também. E o mundo se baseou nisso, o mundo teve um choque. E eu acho legal agora a gente emendar, tipo assim, essa parte de pós-guerra, né? O que aconteceu pós essa guerra, qual que foram as primeiras tomadas de decisões das potências, né, que venceram os aliados, a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Eu acho que você fala um pouquinho pra gente, Thiago, sobre isso? Boa tarde, professor. Eu vou comentar sobre a Conferência de Yalta, que ela começou durante a Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 1945, desculpa, com 3 potências se reunindo, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, os Estados Unidos de Roosevelt, a União Soviética de Stalin e o Reino Unido, que teve primeiro o Churchill e depois ele foi substituído pelo Clement Attlee, que no meio da conferência ele foi substituído porque houve uma eleição e ele foi... O pessoal querendo tirar ele, né? Sim, querendo tirar ele. O público tirou ele porque a parte dele era conservadora e a parte trabalhista ganhou a eleição. Inclusive tem uma série muito legal na Netflix, depois até recomendo pro professor vocês assistirem se vocês quiserem. É a Alemanha, a Inglaterra e a Blitz, que mostra como que foi, tipo, a visão da Inglaterra, dos ingleses, só dentro da Inglaterra, como que foi a guerra pra Inglaterra, individualmente. Sim. E aí mostra essa parada toda, assim, eu assisti e mostra essa tensão de, tipo assim, do povo do Reino Unido, meio que, eles não gostavam de Churchill, né, quando ele foi eleito a primeira vez, e aí eles começaram a gostar pela atitude dele na guerra, de não desistir, e depois eles, tipo assim, tiraram o cara do poder, tá ligado? Não era mais necessário, né? Tipo assim, você não serve mais, tá ligado? Sai. Não era mais necessário. Você não serve mais, entendeu? E além da Segunda Guerra, teve a guerra política dentro da Inglaterra, né? Porque com essas conferências aí que teve, o caso de Churchill, que o Samuel citou aí também, e a Conferência de Yalta foi realizada na Crimeia, que teve a maioria das suas principais atos, assim, suas principais decisões, foi uma da criação da ONU, Organizações das Nações Unidas, que foi, até hoje, é um marco muito importante para o mundo inteiro, né? Porque Acho que ainda mais na época. na né? época, porque realmente, na época ajudou bastante. Né? Precisava muito, porque estava caótica a situação, estava péssimo. Também dividiu a Alemanha em 4 partes, que cada potência tomou
o seu lugar lá pedaço da dentro. vitória, né? Sim. E se eu não me engano, a França tava no meio também. Tava. A França Era tava no França, meio. Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Eu esqueci de comentar uma parte, voltando ao que eu tava falando sobre o fim da Segunda Guerra. Eu acho legal a gente falar, tipo assim, da questão da França também, né? Porque a gente esquece um pouco da França, a gente fala muito de Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E União Soviética, perdão. E a gente esquece muito da França. Como que a França foi, tipo assim, massacrada. Sofreu bastante. Teve um governo nazista na França, tipo Ficou, assim, ela ficou muito tempo sob o controle dos Sob o nazistas. controle dos Ela foi nazistas. tomada bem recente, bem no comecinho da guerra e ficou muito tempo. mudou só com o dia controle. D, né? Com a invasão da Só no dia D, Normandia. que já era no finalzinho da guerra. Já era no final da guerra, que foi o ponto. O pessoal fala que é o ponto de virada, né? Que a Isso. partir dali foi quando os aliados começaram a vencer a guerra, quando eles viraram o jogo. Que foi uma invasão das tropas aliadas, né? Das tropas aliadas. Na costa da Normandia para resgatar, libertar soldados na França, que estava dominada E pelos se eu não me engano, nazistas, posso estar né? enganado, mas foi um dos confrontos mais sangrentos da guerra. Mais porque sangrentos da guerra. Sim. Era muito Acho que difícil foi para os aliados Stalingrado, invadirem. Foi, Isso, né? Stalingrado também. e o Foi dia D, né? muito Na sangrento. Normandia. E aproveitando também que você voltou um pouquinho atrás no assunto, eu queria falar também que os países envolvidos na guerra, no geral, a maioria deles ficaram muito prejudicados. Mas Aham. os Estados Unidos não, ele meio que se beneficiou muito Se da guerra. beneficiou. Porque não só os países que antes eram superpotências ficaram enfraquecidos, mas ele também financiou muito dinheiro, lucrou armas, muito. Os várias Estados coisas na Unidos sempre guerra. tem essa Eles subiram parada, muito né? de Os patamar. caras sempre tá Eles lutando. subiram até muito de hoje. patamar. Exatamente, isso A é guerra, querendo ou não, importante. beneficiou muito eles. Os Estados Unidos Eles provavelmente são o que qualquer eles são guerra, hoje né? por causa da Segunda Guerra A Mundial. guerra não é no território deles, né? Ele vai É. entrando, vai. Eles quase não tiveram danos, né? Só perderam homens, É, perderam bastante sim, homens, sim. mas dano no território deles eles não Território teve zero, nenhum. zero, Só zero Pearl danos. Harbor, né? Que foi no Havaí, aquela É, invasão. mas foi na Havaí. É uma ilha colonizada, então... A guerra dos Estados Unidos foi mais no Pacífico, né? Etc. Foi. Mas enfim, voltando ao que o Voltando Thiago a falar. falava. Então, estamos quase no meu final mesmo, porque a União Soviética teve várias desconfianças, além dos acordos que eles tinham com os Estados Unidos, eles desconfiavam bastante ainda, e basicamente isso. A União Soviética, ela nunca confiou 100% nos Estados Unidos, porque eles eram diferentes, né? Tinham Já tinha esse ideias conhecimento, diferentes. Eles já Ideologias tinham muito noção que, opostas, tipo né? assim, As ideologias deles já eram muito opostas. eles já tinham noção que isso era separado. assim, A Conferência de Alta tudo realmente foi importante, mas mesmo assim eles se picavam, ficavam, tipo, brigando um com o outro, e é basicamente isso, a Conferência de Alta. Mas, né, Tiago, complementando o que você falou, lá em 1945 ainda, a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupações, que foi dividida entre a França, Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido. Os aliados, né? É. Quem venceu a guerra de fato. Sim. E também Berlim foi a mesma coisa, foi dividida em oriental e ocidental, em capitalista e socialista também, né, na prática. é lá. isso. aham. Sim. E foi dividido entre um muro no meio, entendeu? Para os alemães ocidentais não passar por oriental, entendeu? É uma separação física e política, né? Tipo assim, além de só as ideologias serem diferentes, foram separados fisicamente. Separou mesmo, né? Não passa, quem tá aqui é aqui. E fala justamente que por não poder ter esse fluxo de pessoas entre os dois lados, muitas famílias foram divididas, né? Exatamente. Foi algo bem tenso, assim. Teve uma parada que eu já Teve vi uma na grande história. repercussão. Teve. Porque realmente não podia mesmo ter esse acesso e as pessoas ficaram isoladas. E uma foi das uma outras. parada, tipo assim, saiu pro trabalho e É, voltou e exatamente. tipo, o muro Não tava tinha lá, tá mais ligado? passar, Não tinha como voltar pra Ficou, casa. ficou. Se tu trabalhava a partir da cidade, foi pra lá e voltou, o muro tava lá, não tinha como você passar não, filho. Você tinha que ficar lá pra sempre. Mas eu acho legal essa parte. E eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa, né? A conferência de Potsdam, que eu acho que é um pouco antes. Você fala um pouco pra gente. Faltou um pouco, né? Vou engajar junto com a do Thiago, que é depois da de alta. Né? No caso, a Conferência de Potsdam foi em julho de 1945, que tinha como objetivo realmente organizar como que a separação e a ocupação da Alemanha, né? Pós a guerra, juntou as três potências, que é a União das Repúblicas Soviéticas, os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Cada um com seus representantes, que foi o Stalin, o Truman e o Churchill. Então, o Churchill, no início do Potsdam, ele estava no comando, mas no meio do Potsdam eles tiraram ele do poder, teve as eleições e quem entrou foi o Clement Attlee. Foi no meio da reunião, meio, assim, no meio. falou, saiba, gente, não, você não é mais presidente, né, entendeu? Isso é muito interessante e teve uma grande repercussão, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos anunciou sem avisar a União Soviética que a bomba atômica deles estava dando certo. É verdade, tem essa parada, né? Sim, o Foi, teste, foi exatamente nesse tempo, né? sim, o teste funcionou e a União Soviética não gostou nem um pouco disso, e isso reforçou ainda mais para poder ter o começo da Guerra Fria, né? Isso deu um belo de um pontapé inicial. Começou a desconfiar um do outro, Sim, né? aham. Eu acho que desde antes, juntando o que vocês dois falaram, teve uma história, né? Que acho que foi nessa conferência de Potsdam que os Estados Unidos anunciou, né, que a bomba tinha dado certo, que Sim. foi até o filme do Oppenheimer, etc. Foi Los Alamos, né? Aquela parada lá, enfim. E aí meio que nessa reunião, tipo assim, o Stalin chegou e falou, pô, já que a gente venceu a guerra junto, né? Me passa aí os seus estudos, me passa aí como é que faz pra ter uma bomba atômica também, e os Estados Unidos falaram, Não quis. Isso não vou. ficou um clima É, assim, ficou, tipo, uma de tensão. rivalidade gigantesca, né? Que mais pra frente. Alimentou mais ainda essa Sim, parada, né? sim.
E aproveitando esse gancho aí que vocês falaram sobre o início das tensões, vai ressaltar também a diferença ideológica entre essas duas potências. Sim. Que os Estados Unidos tinham uma base mais capitalista, não mais capitalista, mas totalmente capitalista, né? Visava bastante comércio, a produção em si. Uma democracia liberal, exatamente. né? Economia Enquanto a União livre. Soviética era a ideologia socialista mesmo. O Estado comandava a economia, tudo era estatizado e Sim, etc. sim. E quando acabou a guerra, assim que acabou a guerra, já acabou o acordo entre os aliados, e assim que acabou mesmo, os Estados Unidos e a União Soviética já começaram assim, a ter um certo atrito, justamente pela oposição da ideologia deles, e também Até porque os dois já não se gostavam muito, né? Então, assim, virou uma parada Sim. bem... Já era, desde o começo, Desde o os dois começo, já não se desde o gostavam começo. muito, sabe? Mesmo na conferência de alta, que foi o que eu disse, ele já tinha uma desconfiança alta. Aí teve o negócio da bomba, aumentou mais ainda a desconfiança. com certeza. Aí depois os acordos foram anulados. pararam de Teve mais cooperar entre ainda. si, né? Já que o único motivo para eles cooperarem era realmente a Segunda E Guerra. eu não sei se é da conferência de alta, falando dessa tensão e pá, voltando, né, um pouco ao assunto, eu não sei se é na conferência de alta, na conferência de Potsdam, mas assim, a Alemanha nazista, eles pegaram todos os países do leste europeu, né, invadiram, então, tipo, Polônia, essas paradas. Hungria. E aí a União Soviética na época reconquistou esses países e ficaram para elas. E numa dessas conferências, eles fecharam um acordo de, tipo assim, vai ter eleições liberais em todas, tipo assim, democráticas em todas esses países do leste europeu, e a União Soviética não cumpriu com isso. Não cumpriu. Então só alimentou mais ainda essa tensão. E, tipo, a Europa, eu acho que primeiro a Europa começou, nesse pós-guerra, né, depois entra a Guerra Fria, etc., mas esse logo pós-guerra, eu acho que a Europa que virou esse foco de divisão ideológica, assim. Isso preocupou o Ocidente, querendo ou não, né? E Essa isso na questão Inglaterra, da autoridade da União Soviética. com a eleição do maluco lá, né, que já era essa guerra de partido trabalhista, que era um pouco mais para essa esquerda socialista, e o partido conservador, do Churchill. Então, todos os países já começaram nesse meio dessa guerra. Então, acho que a Europa estava no meio dessa parada inteira, assim. Isso aí tudo acabou que culminou, né? Na disputa pela influência global entre Com essas duas certeza. potências. A cooperação deles, tipo assim, desapareceu, né? Eles estavam cooperando na guerra, motivo tentando tinha ganhar, acabado. desapareceu. Exato. Sim, exatamente. Eu acho que a partir disso a gente já pode tirar uma conclusão bacana, né? Eu acho que tipo assim, esse ano de 1945, eu acho que ele não trouxe só o fim da guerra, mas trouxe também essa nova política mundial, essa nova A geopolítica divisão mundial, de né? capitalista Esse e novo socialista. mundo, tá ligado? Essa divisão que eu acho que a gente conhece um pouco desse mundo até hoje, assim, Até não hoje. com essa força e etc, com essa bipolarização, mas com essa parada de... Acho que no Brasil a gente vive muito isso também, né, mano? Essa parada de esquerda e direita, direita, e socialismo e liberalismo. Exato. Então é uma parada que faz parte da história do mundo e carrega isso com a gente sempre, até hoje, um pouco. E isso foi tudo isso aí que abriu Culminou em tudo, né? pra Guerra Fria, né? A tão conhecida Guerra Fria, É né? tão conhecido, tão importante. Sim, Exatamente. a guerra que não teve armas, né? Pois é. Pois é. Guerra que não teve armas. Então, eu acho que assim, acho que a gente já pode ir começando a... Acho que a gente já entendeu, né, tudo que era para ser dito e, enfim, acho que a gente já pode começar a encerrar o podcast. Queria agradecer a cada colega que pôde vir aqui hoje para ajudar a gente, né, cada um com a sua especialidade, um do final da Segunda Guerra, enfim, outras as ideologias. Então, quero agradecer o Diego, o Caio, o Thiago, o Arthur. Espero que você, né, o professor, tenha gostado desse segundo episódio do podcast sobre geopolítica. E eu acho que é isso, né, rapaziada? Isso aí. Isso aí, Finalizamos o Pode Ivan, Obrigado né? aí, Pode Ivan, Pode Ivan. Pode Ivan sempre pra cima, vamos lá. Pode ir, Ivan. É isso. Fechou. Fechou.